Cunha. Alô, galera, mais uma vez aqui, nós do canal Neural, na Livraria Vozes, que fica aqui em Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, ao lado do edifício Garagem, próximo ao Procon. Eu, professor Antônio Marcos, meu queridíssimo professor Ronaldo Ferreira, o filósofo. Não, sou filósofo, não, sou professor de filosofia. Tem filósofo, não tem nenhum sistema. Eu adoro fazer isso. Você que tá mais pra filósofo. Você... Ah, é? E aí nós deixamos aqui uma pergunta no ar. Pronto. Voltamos. Sobre a nossa questão da luxúria. Primeiro, a gente estava aqui nos bastidores aqui falando sobre o que seria a luxúria. Luxúria, né, a gente falou tanto, seria o vício pelo prazer das questões sexuais. Como todo vício, é excesso, né? Então, a discussão era justamente em torno disso. A gente já falou de adultério, mas dentro da luxúria, né, como todo pecado, existe o prazer da culpa, o prazer do escondido, que gera toda uma questão fisiológica no indivíduo, da dopamina e de todos os outros hormônios que levam o cara a estar numa situação proibida, ou a moça, ou a mulher, e que isso gera um prazer em cima do prazer sexual. Bom, isso também é vício. A outra questão, que é muito interessante, que a gente falou, quem ama atrai, etc. O que seria adultério, né? Eu não recordo assim qual foi o antropólogo, não posso dizer que foi o Levi-Strauss, alguns falam que foi, que quando ele chegou uma certa vez numa tribo, tinha uma índia tomando pauladas, uma indígena lá tomando pauladas, e ele perguntou o que estava acontecendo para que aquilo acontecesse. E alguém respondeu, ela cometeu adultério. Bom, ele ficou, poxa, essa sociedade é estranha demais. E aí, tempos à frente, ele viu um índio, um homem, também tomando pauladas. E aí ele disse, o que está acontecendo aí? Ele cometeu adultério. Aí essa tribo não é tão atrasada assim, né? O homem também apanha por adultério. Tinha um senso de igualdade, né? Tem um senso de igualdade. E aí, um belo dia, diz ele que estava lá numa dessas festas indígenas, e de noite e tal, e estava uma das índias lá, né, acompanhada do seu cônjuge, e não do seu cônjuge. Boa, 06, vamos lá. Então, estava acompanhado do seu cônjuge, e aí um outro cidadão, um outro índio, deu a mão para ela, retirou ela do lado do seu cônjuge, do seu companheiro, e foi para uma parte da oca, e tiveram lá, não era escondido, relações sexuais. Então ele ficou assim, o que está acontecendo aqui? Se tem gente tomando paulada por causa de adultério, porque nesse caso não se configuraria um adultério. E como um bom antropólogo, não entendendo, ele foi perguntar aquela prática, né? E aí, informado pelo cacique e tal, que o adultério naquele lugar se constituía pela mentira, pela coisa escondida. Então, quando o adultério era sinônimo de ocultação, né? De mentira, de traição, no sentido de assim, eu fiz algo escondido. Então, haveria a possibilidade de uma relação ali mais aberta? Sim, desde que isso tivesse o consentimento das partes. Então, ali não haveria uma traição como a gente geralmente conhece, o adultério. Você é casado, em hipótese alguma, você poderia estar com outra mulher e sua mulher, em hipótese alguma, poderia estar com outro homem. A gente sabe que hoje tem vários lugares em que tem essa prática, né, de trocas de casais, né, lugares e boates em que os casais vão lá e trocam, etc. Então, dentro dessa perspectiva, isso é um adultério, Marcos? Ou o adultério seria justamente essa coisa de consentir, não consentir? O que seria de fato isso? Essa é uma pergunta complexa, porque eu vejo que o adultério seja uma questão que está associada com elementos culturais. Observe que ele causou nele estranheza, porque ele vinha de uma outra cultura em que o adultério, independente do consentimento, do não consentimento, do conhecimento ou do não conhecimento a respeito daquilo, era um adultério. Sim. E para aquele grupo, para aquela situação e para aquela cultura, o saber que algo está acontecendo não era um adultério, tá? Perfeito. Nós vivemos numa cultura em que, independentemente da sua sapiência, você estar com outrem é adultério. Mesmo com sentido?
Mesmo com sentido. Olha, uma coisa é você dizer assim, eu acho muito bacana e eu tenho muito respeito por isso, de quem defende relacionamentos abertos. Eu tenho muito respeito de fato. Eu tenho muito respeito. Mas eu não entraria num sistema como esse por uma razão simples. Não faz parte da minha cultura de vida. E isso poderia fazer muito bem a outra pessoa que estivesse se relacionando comigo, mas certamente não me faria bem. Então, por que não me faria bem? Porque no meu entendimento cultural, da minha cultura de vida, da minha relação com família, da minha relação com meus laços culturais, não seria algo diferente de um adultério. Engraçado que você falando disso, tem algumas questões hoje no mundo. Isso mostra um lado, honestamente falando, até porque eu não preciso esconder isso mostra em mim um lado conservador. Opa, certo? Conservador sem ser religioso. Sem bacana. ser religioso, bacana, né? Agora, veja só, hoje existe uma prática que a gente precisa, muitas vezes as pessoas ficam, no outro dia eu estava tentando esclarecer para alguns coleguinhas? Sobre a questão eu gostei do seu uma firmeza muito boa. Sobre a questão do poliamor. Não é? Hoje, o que é poliamor? Eu me relaciono com uma pessoa, essa pessoa pode também se relacionar com outra, desde que isso seja consentido. Isso é engraçado que eles... Não só consentido, como compartilhado. Compartilhado. Né? Isso tem um nome muito engraçado, que é polimonogâmico. Mono seria uma coisa de só ter um parceiro, mas por que polimonogâmico? Porque há um momento que abre, mas fechou. Fechou naquele ali. 4, 5, 6, não interessa, mas fechou ali. Isso é diferente de uma relação aberta. Poxa, bacana. Olha, se isso é o moderno, bacana. Pessoal, sou um ogro, viu? Valeu. Você é um homem conservador, eu também sou. Um homem conservador. Eu tenho medo, eu já falei isso aqui em um outro programa nosso, eu tenho muito medo de falar eu sou conservador. Porque sempre soa para algumas pessoas liberal que conservador... Não, que conservador é você ser uma pessoa extremamente pervertida, que você quer ser uma pessoa que não zela pelo direito alheio, quer ser uma pessoa que não quer que os outros tenham sucesso, que tem um domínio de condição. Olha, não é nada disso aí. Conservadorismo não é nada disso aí. Eu acho que se confunde no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a questão de você ser conservador com você ter uma mentalidade socialmente pervertida. Eu acho que não é por aí. A gente vai fazer... Pelo amor de Deus. A gente vai entrar nisso quando for falar de alguns outros vícios, né? Até porque eles caem bem. Como, por exemplo... A gente está falando aí da questão da luxúria, que estaria ligado justamente à questão da castidade, etc. Mas a gente vai falar, por exemplo, falamos da soberba, vamos falar da preguiça, vamos falar também da ira. Então vai ser um espaço muito interessante para a gente falar desse conservadorismo, que está muito ligado à ira. Agora, observe, eu sei que algumas pessoas dentro das nomenclaturas vão dizer, o monge ali está errado, porque o poliamor não é assim... porque o relacionamento aberto é assim, não é assim. Veja só, a questão toda é que conceitos. As pessoas hoje estão achando que conceito é aquilo que ela cria. Não, essa semana eu estava dando aula e a menina disse assim, eu não concordo com René Descartes. Eu lembrei de Clóvis de Barros. Eu dei uma risadazinha assim, ela, o que foi, professor? Você não tem condições de concordar ou discordar de René Descartes. Por que eu digo? Lembrando mesmo Clóvis de Barros, né? Você poderia pensar, ele não se importa. A questão toda é que o que você conhece dele. Então, assim, eu trago muito isso para eles entendem o que eu estou falando. Até porque isso é uma fala tão recorrente que eles terminam fazendo isso sem nenhum tipo de maldade até, às vezes. Concordo. Não é uma coisa maldosa, não. Não é uma coisa maldosa, mas... Às vezes até pela inocência do primeiro aprendizado. Porque, por exemplo, quando eu digo assim, eu não concordo de Marquinhos, aí alguém vai perguntar, em quê? Exato. Então tem um ponto que eu conheço de Marquinhos que eu não concordo. No caso de um autor como Descartes, Aristóteles, etc.,
Eu preciso conhecer a obra dele. Eu preciso ter leitura sobre aquela obra a ponto de exaustivamente conhecê-lo para dizer assim, eu não concordo nesse ponto. Mas isso é um outro aspecto. Então, assim, a questão poliamor, a questão relacionamento aberto, então, questão de swing, casa de troca de casais, tem feito as pessoas mais felizes e mais livres e mais independentes hoje. Essa é uma grande questão do problema da luxúria, não é? Então, a luxúria veio como aquele problema que tinha que ser resolvido, e aí a questão lá que o Freud fala do mal-estar da civilização, etc. Hoje nós temos essa abertura. E o mundo está melhor? Ou, finalizando aqui com a fala lá do Pondé, será que nós não criamos nessa liberdade uma castração sofisticada? Ou, trazendo a questão lá do Bauman, nessas relações tão líquidas que ninguém termina se conhecendo, e por não terminar se conhecendo, não vivem totalmente o que seria até a própria questão sexual, até a própria questão do conhecimento do corpo do outro. Eu me aproximo mais disso, porque são esses desconhecimentos que geram vazio, então, que geram a pobreza de relacionamento, que geram a tristeza, que geram aquela questão de você se indagar, poxa, será que é isso que é o que eu quero? Será que é isso que é a minha ideia do que eu preciso? Eu me interesso mais por esse viés específico. Eu tenho uma concepção que é em minha, e não sei se você vai compartilhar ou não, mas eu acho que quando a gente pensa em luxúria, a gente pensa em excesso. Excesso sexual, e todos os vícios que a gente vai falar, o que já falou aqui, são excessos. Então, dentro da questão sexual, não é a quantidade, é a qualidade. Verdade. Né? Ainda que seja não só como São Tomás de Aquino falava, não só a questão sexual, mas uma questão de dinheiro, uma questão de poder também. Eu vejo que dessa forma você não qualifica, né? A gente está vivendo uma era tão complexa, tão difícil em função desses hedonismos paranoicos, com a deturpação do que é a relação pessoal, a deturpação sexual, a deturpação do poder. Do próprio Nossa, corpo, o que está se fazendo para se conseguir poder, o que está se fazendo com os nossos corpos, para que nós possamos deleitar nessa questão mais sexual, sentir o prazer. E de fato estamos sentindo prazer? E de fato estamos sentindo felizes? E de fato estamos vivendo a vida como ela poderia ser vivida? E aí eu trago uma frase bem conservadora. Será que não está no tempo de hoje respeitar meu corpo e o corpo dos outros ou de outrem? Mais do que na hora, sempre, né? Porque se você é incapaz de respeitar o mundo que você vive, então é melhor não viver nesse mundo, né? Então vamos fechar aqui? Meu amigo, é sempre um prazer. Inenarrável. Inenarrável. Valeu. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam o nosso canal. Dê um like. Dê um dislike se você não gostou. Divulgue nosso canal. Se você puder, se inscreva. Se você puder, recomende, porque é muito importante para nós. Aliás, você pode escrever, você pode recomendar. Ó. Não gostei, propaganda é ruim, fala assim pro amigo, é ruim, olha que porcaria, não sei o que, pra ver se as pessoas veem. Valeu. Tá certo? E mais uma vez eu faço questão aqui de relembrar nosso querido e admirado jornalista Paulo Henrique Amorim. PHA Amorim. Paulo Henrique Amorim, ele para mim um balizador de várias coisas positivas do jornalismo brasileiro. E eu gostaria de encerrar com a frase dele, que é muito legal. Tá certo? Uma boa noite para vocês e boa sorte. Um grande beijo. Olá, tudo bem?